Bora, bora! Começando uma live aqui, hoje especial, direto do Vale do Silício, com meu amigo Júnior Bornelli. Prazer sempre vê-lo aqui no Vale, né, Júnior? Uma agenda sempre ocupada aí em São Paulo, no Brasil, mas trabalhar na Startse e fazer a agenda do Vale é sempre especial, cara. Obrigado aí, ótimo te ter aqui com a gente, cara. Muito bom, Vini. Valeu, cara. Muito bom estar aqui no Vale do Silício, muito bom estar aqui contigo. Sempre oportunidade de aprender e me conectar aí contigo e com as conexões que você criou aqui ao longo desses anos. Muito legal. Obrigado pela oportunidade aqui. Que isso. E, bom, antes de a gente começar aqui, a gente estava falando ontem, casualmente, sobre o tema super polêmico agora e intrigante, que é a questão de AI, e o Júnior e eu falando, poxa, acho que tem muito frisson, ainda tem muito romantismo em função dessa onda que o ChatGPT trouxe, mas eu acho que a grande agenda agora, principalmente para as empresas, executivos e CEO, é como é que eu vou surfar essa onda, né, Júnior? Como é que você tem visto, principalmente no cenário brasileiro, essa agenda e essa preocupação dos executivos das grandes empresas em como realmente incorporar essa tecnologia nos seus negócios? Legal, Vini. Bom, lá no Brasil as pessoas, tá todo mundo tentando entender ainda, né? O que é inteligência artificial, como é que esse negócio se aplica, como é que isso funciona. E existe um grande equívoco nas pessoas em olhar só a inteligência artificial como algo que é uma disrupção. E, poxa, isso aqui vai mudar o meu produto, vai mudar o meu... E, na verdade, a inteligência, talvez o maior impacto da inteligência artificial hoje na primeira onda vai ser o impacto de eficiência, né? A gente não vai ver a empresa mudar completamente porque a inteligência artificial apareceu, a gente vai ver processos sendo otimizados, custos sendo reduzidos, velocidade maior nas ações, né, compreensão maior dos dados, relacionamento melhor com o cliente, economia de custos operacionais. Essas são as coisas que a gente vai ver de imediato, e por isso que eu acho que porque eu acho que tenho certeza que os executivos precisam entender muito rápido o que é a AI e os impactos que ela causa e como usar isso dentro de casa para gerar eficiência. Legal. E o que a Startse praticamente tem feito para poder apoiar nessa virada de chave, Júnior? Porque acho que o grande diferencial da Startse, a gente está aqui junto há vários anos, é justamente essa habilidade de mover rápido para as tendências de mercado. Eu acho que a própria Startse foi pega um pouco de surpresa com essa onda que veio, mas mais uma vez usou os seus valores de origem para fazer o que tem que ser feito, né? A Startse rapidamente se moveu aqui para criar a pílula necessária e com a velocidade certa para que as pessoas pudessem começar a incorporar. Conta um pouquinho como é que está essa agenda, o que vem por aí para continuar apoiando as empresas nessa missão. Ótimo. Bom, a gente rapidamente, como você disse, entendeu esse conceito da AI como ferramenta para ser usada no dia a dia. A gente adaptou isso no nosso aplicativo, na nossa plataforma. Se entrar lá hoje, tem 20, pelo menos, aplicações para tornar as empresas mais ágeis, para ajudar no marketing, no RH, em vendas, enfim, tem pelo menos 20 aplicações lá gratuitas disponíveis. Mas o que fez a mudança de chave toda foi entender como é que esse negócio pode potencializar o business, né? Como é que eu posso vender mais, como é que eu posso atender melhor, como é que eu posso compreender mais o meu cliente a partir do momento em que eu uso a inteligência artificial para depurar esse monte de dados que a gente precisa capturar cada vez mais. Quanto mais dados a gente tem, mais a gente pode conhecer o cliente, mais com AI por trás a gente pode transformar isso numa escala muito maior. Para os nossos clientes, a gente está adaptando muitos dos conteúdos para incluir AI nas grades. A gente criou um curso chamado AI for Leaders, que é um curso para líderes de empresas, líderes de equipes, para entender esse primeiro passo de o que é a AI e qual é o impacto. Então, a gente tentou se adaptar de alguma maneira ali a tudo que está acontecendo para usar primeiro o AI dentro de casa. A gente tem que ser sempre walk the talk, né? Não dá para fazer ou falar sem ter experimentado. Então, a gente está usando dentro de casa para, de fato, aprender com os impactos reais e depois transmitir isso para os nossos clientes. Boa. E eu acho que você falou isso, como é que a gente usa dentro de casa, primeiro, para depois passar para os clientes. E eu comecei a trabalhar com AI aqui no Vale há pelo menos 8 anos, né? Eu estava no mundo corporativo ainda. Hoje, parte do que a gente faz na empresa é centrado na ideia de como criar essa simbiótica relação entre tecnologia e pessoas, mas eu acho que a grande
a grande importância do tema é justamente isso, como é que a gente cria um caminho, uma jornada para que as empresas possam empregar um framework. Eu gosto muito da ideia de framework, o processo, para fazer isso acontecer. E uma das metodologias importantes que a gente tem aqui é o PAR, né? E assim, é literalmente a PAR da IA. E o que o PAR significa, né? São 3 conceitos simples, né? Primeiro é, que problema com IA que eu vou resolver no meu negócio, ou mesmo que oportunidade de negócio que eu vou alavancar com IA. O segundo é justamente a arquitetura do plano tecnológico, porque a arquitetura tradicional, principalmente que os departamentos de TI têm, do ponto de vista de suporte de aplicação, não vai funcionar. E eu acho que o terceiro, principalmente a gente estava discutindo ontem, é como é que a gente calcula o retorno desse investimento? Porque em muitos casos, dependendo da empresa, dependendo da envergadura, dependendo da maturidade tecnológica, o investimento não é barato. E eu acho que um processo disciplinado de conexão dos investimentos de AI especificamente, com o PNL do negócio, com os indicadores financeiros da empresa, vai ser fundamental para essa virada de chave. Como é que você está vendo isso? Eu acho que você tem toda a razão. Nosso papo ontem à noite foi muito legal, porque ele despertou um pouco dessa visão também que, pela tua experiência, você conseguiu tangibilizar melhor. As pessoas, elas têm dificuldade de olhar para a AI e saber assim, cara, tá, isso é legal? É legal, eu deveria ter? Deveria ter. Mas qual é o impacto disso? Né? Como é que eu consigo mensurar o quanto eu sou melhor? Como é que eu consigo calcular os investimentos que eu posso fazer? Como é que eu posso imaginar qual é o tamanho da minha ineficiência frente ao que poderia ser se eu tivesse AI dentro de casa? E acho que a tua experiência aqui, primeiro que a gente sempre fala, AI não nasceu no chat GPT, né? Então é bom Não, as não, pessoas não. entenderem isso. Então isso está aí há muito tempo, já existe há muitos anos, as empresas aqui no Vale do Silício já têm esse contato mais próximo, como você falou, há 8, 10 anos. Para a gente, lá no Brasil, isso é uma coisa mais nova, apareceu agora e estamos tentando descobrir como transformar isso em coisas práticas. Mas o ponto, para mim, principal é destravar na cabeça dos líderes, dos gestores, essa compreensão desse cálculo quase, né, desse framework, como você disse, esse cálculo matemático de o que eu consigo ser mais eficiente a partir de um problema, a partir da mensuração dos recursos ou dos ativos que eu tenho aqui dentro, e o quanto isso me transforma mais em algo mais eficiente. Quase que como uma calculadora, né, Vini? Assim, de, pô, será que eu Exato, posso exatamente. calcular aqui Exato. minha eficiência a partir disso, né? E eu acho que tem que ser por aí mesmo. Falando um pouquinho da minha experiência, e acho que como qualquer processo de inovação, seja ele de uma startup, de uma grande empresa, você não vai acertar de primeira. E quando a gente, na nossa indústria, trabalhava numa grande empresa de tecnologia, inovação era fazer equipamentos de hardware, de computação pessoal mais finos, elegantes, rápidos, eficientes e, se possível, mais baratos. E, de uma certa forma, todas as empresas conseguiram romper essa barreira. Hoje, a eficiência computacional é espetacular. Só que tinha um problema central, independente se você estivesse investindo num equipamento de $2.000, um equipamento de $200, ele afetava qualquer pessoa, um executivo ou qualquer outro. Se a máquina quebrasse 10 minutos antes da tua apresentação central, ou 10 minutos antes da tua live, ou antes de você fazer a apresentação da sua vida para o investidor, você ia ter vontade de jogar na parede, né? Ou seja, deixar as pessoas na mão, isso vale para qualquer coisa. Assim, o seu carro quebrou na estrada é um problema. Se a máquina que você tem ali no final da linha de produção de uma montadora quebrar e só tem duas, vai ser um grande problema. Então a gente foi atrás de justamente olhar a AI do ponto de vista de experiência e produtividade dos usuários, né? Você imagina, milhões e milhões de pessoas usando um computador, eu dou sempre esse exemplo. É um bom problema você poder arrumar antes de quebrar. E foi um pouco da ideia que a gente tinha da Tesla. Poxa, a Tesla tem um computador sobre rodas. O pessoal bota o carro na garagem à noite quando volta do trabalho, o carro vai lá, tem todo um reboot de software, e em teoria no outro dia a máquina está toda calibrada ali para fazer. Assim, como é que a gente faz isso? Porque era realmente um problema, né? Então esse foi um problema grande que a gente foi, mas só que a gente bateu cabeça, porque a forma e a solução, não existiam modelos prontos ainda, que hoje estão mais disponíveis, a gente foi criar os próprios modelos dentro de casa, e isso envolvia uma quantidade enorme de dados, né? Mas
Depois de alguns anos batendo cabeça, a gente trouxe vários especialistas de mercado. Eu fui para Stanford fazer, em 2019, o primeiro curso que o departamento de AI de Stanford fez para não mestrandos ou doutorandos na área. E foi ali espetacular. Um pouquinho de história que eu aprendi ali. AI nasceu, batizado oficialmente, foi em 1956, Júnior. É E isso. foi criada por um professor chamado John McCarthy, que levou um paper para o simpósio de matemática na Universidade de Dortmund, intitulado Simulação de Modelos Matemáticos e Algoritmos como o processamento do cérebro humano, entre parênteses, inteligência artificial. Então, assim, lá de 1956, depois o John McCarthy veio para aqui, para Stanford, ali do ladinho da Start, se criou o primeiro laboratório de inteligência artificial de Stanford e lecionou e tocou esse departamento por anos e veio a falecer aqui sempre à frente desse laboratório. Mas eu acho que a principal lição foi a seguinte, escolhe um problema. E foi ali que a gente errou, a gente escolheu vários problemas ou vários aspectos do problema para enfrentar ao mesmo tempo e aí não deu certo. Eu voltando a bola aqui para ti, né? Como é que você tem, quais são os problemas que as empresas mais têm trazido, mais têm discutido contigo, que elas estão buscando ou tentando entender como a AI pode resolver? Boa. Depois eu quero te ouvir, te fazer uma pergunta aqui também ligada a isso, mas o que a gente mais tem visto hoje é as pessoas querem respostas prontas. Elas querem usar a AI para dizer assim, como é que eu vendo mais usando a AI? A AI me faz meu NPS subir, a AI faz meu CAC baixar, e elas não entenderam ainda a essência disso, né? Não entenderam que, poxa, mesmo com a AI, você tem mais informações, você tem mais dados, mas ainda é um processo de experimentação, ainda é um processo de como é a construção da AI de aprendizado da máquina. Quanto mais você testa, quanto mais você usa, quanto mais você experimenta, quanto mais coisas você simula, melhor a máquina vai ficando, melhor a inteligência artificial vai ficando. Então, as pessoas, no geral, elas ainda não entenderam como se relacionar com AI. E aí, eu volto para ti com uma pergunta que soma muito da tua experiência aqui no Vale do Silício com AI, né, já trabalhando em uma das maiores empresas do mundo de tecnologia, contato com AI há 8 anos, quando poucas pessoas falavam disso, né, de modo geral. E agora você tem uma experiência muito clara com pessoas, né? Para mim, a parte fundamental dessa história é como conscientizar as pessoas sobre AI, sobre a necessidade do uso de AI e sobre como elas podem ser mais eficientes usando AI. Porque a primeira coisa que a gente pensa é, meu Deus, vou perder meu emprego, a máquina vai me substituir, não sei o quê. Isso só vai acontecer se a gente não for capaz de se tornar mais produtivo usando os algoritmos, usando a inteligência. Como é que você tem visto isso? A conexão de as tecnologias disruptivas como AI, mais as pessoas neste contexto. Acho que esse é o grande ponto, né, Júnior? Aqui a gente já está assim, ouvindo a nova onda da indústria 5.0. Acho que tem muitas empresas tentando entender ainda como alavancar a indústria 4.0, mas a 5.0, e eu acho que principalmente com essa questão de AI, já está ganhando uma atração. E o conceito da indústria 5.0 é simplesmente como é que eu pego o aparato tecnológico da quarta e crio uma melhor simbiose com as pessoas de forma que a tecnologia seja um exponencializador do potencial humano e não o contrário. Mas para isso, o que é importante? Primeiro, uma conscientização em massa. Eu acho que as pessoas têm que entrar de cabeça no tema e entrar de cabeça no tema não pensando que isso é um bicho de sete cabeças do ponto de vista técnico, porque hoje já tem muita, eu diria, literatura e mesmo os cases de sucesso que se podem ensinar em escolas de negócio a respeito do tema. E o segundo ponto central é, de novo, trabalhar dentro da empresa para escolher a área certa de fazer isso. E como fazer? Né? Eu vou dar o exemplo claro do que a gente fez. Primeiro, a gente escolheu esse problema. Parada de máquina. Né? Assim, parada de máquina, imagina que você pode aplicar esse conceito por si só. Aonde que isso acontece? Acontece, de novo, na fábrica, no escritório, aonde quer que exista um hardware. Qual o tamanho desse problema? Né? Assim, é muito o conceito de criação de um novo negócio, de uma startup. Vou dar um exemplo aqui clássico. Tá? Imagina uma consultoria global, uma das mais renomadas entre as Big 4, que tem ali 50 mil consultores,
E não é incomum que um consultor ganhe $500 por hora, tá? Se você imaginar que um consultor vai ter um laptop que vai parar, né, vai dar um reboot sozinho, pelo menos 2 vezes por semana, né, a gente começa a fazer o cálculo. Né? Demora, em média, 5 minutos para alguém rebootar uma máquina. Soma essa perda de produtividade ao longo de um mês, ao longo de um ano, e multiplica por esses 50 mil consultores. Nós estamos falando de milhares de horas perdidas por alguém simplesmente porque uma máquina não funcionou. Se a gente vai para uma linha de montagem, hoje, super enxutas, então você tem 2 ou 3 máquinas que você tem 3 pessoas que operam. E se essa máquina para a linha toda. Então, assim, horas paradas é um grande problema. A decomposição desses problemas por parte das pessoas, de forma que eles sejam o mais elementar possível, acho que é fundamental na hora de você realmente colocar as pessoas numa rota de sucesso, porque as pessoas tentam ficar ali no grande aspecto. Poxa, como é que eu vou eliminar a parada de máquina? Você tem que ir para baixo. Então, assim, no nosso caso, por que a gente teve dificuldade? A gente foi tentar prever o comportamento de múltiplos componentes de uma máquina. A gente deve ter milhares de componentes, tem memória, HD, disco duro, e aí é um dos grandes aprendizados. Se você tenta fazer tudo, você não vai ficar bom em nada. E AI, Machine Learning, você tem que se especializar em muito profundamente. Então, disco duro, a gente descobriu que é uma das grandes causas, por exemplo, de parada de uma máquina de computação pessoal. Então, você ficar muito bom de prever o que leva um disco duro a quebrar é uma grande sacada. Né? Então, vou dar um exemplo clássico. Se você tem um laptop e trabalha em vendas, então você está na rua todo dia. Você vai jogar sua mochila no bagageiro do avião, vai jogar no banco de trás do carro, e isso causa um nível de vibração no HD ao longo de um ano, 2 anos, muito maior do que alguém que usaria seu laptop simplesmente no escritório. Então, claramente, esse tipo de perfil, esse tipo de persona gera uma oportunidade diferente do ponto de vista de entendimento do quanto um componente vai estar exposto. Então, você tem que ficar bom em uma coisa. E de onde veio esse... Quando eu estava em Stanford fazendo esse curso de AI, uma pessoa que na época também era pai de um filho de um amiguinho de escola da minha filha, ele era o diretor do Google Translate. Ele era a pessoa que estava por trás da capacidade do produto do Google de tradução. E ele falou o seguinte: Vinícius, como é que funcionou a história do Google Translate? Que é talvez hoje nos grandes produtos aqui que a gente tem, que usa AI assim, numa escala fora de série. O algoritmo não ficou bom traduzindo 80 idiomas em um ano, em 2 anos. A gente foi fazer uma tradução, um idioma. O segundo, o terceiro. E aí, sucessivamente, o quinto, o sexto e o décimo, eles vão sendo muito mais fáceis de serem decodificados. Então, você olha, foca em um problema. Né? E aqui é um processo de juros compostos realmente. Então, eu acho que para as pessoas aqui, para resumir, primeiro é o entendimento de que o AI em si não é o produto, e sim uma ferramenta para alavancar o potencial daquilo que você quer fazer e criar de valor. O segundo aspecto é quebra em mínimas partes possíveis os seus problemas e desafios de negócio, quantifica o quanto de eficiência você pode trazer a partir de experimentos. Né? Eu digo sempre, não vai mudar um processo inteiro de atendimento ao cliente da noite para o dia, incorporando AI, pode dar problema, porque é um modelo que às vezes demora para acoplar, principalmente para a sua especificidade de negócio. Mas uma vez que você entendeu com ali um cohort pequeno, um grupinho, olha, poxa, a gente colocou essa nova solução aqui na nossa central de atendimento e de repente 20% das chamadas de suporte foram reduzidas, poxa, se eu conseguir essa eficiência, eu vou dizer que eu posso eliminar em 20% a quantidade de ligações no nosso centro de atendimento. Poxa, você pega uma grande empresa de telefonia, por exemplo, no país, que deve ter centenas de milhares de chamadas ainda, 20% é bastante. E aí, assim, poxa, 20%, como é que eu transformo isso em dinheiro? Poxa, 20% de pessoas que estão ali, um atendente que deve ganhar, sei lá, uns 3 mil reais por mês, 20% de eficiência, numa população enorme de atendentes, nós estamos falando de milhões. Então, acho que esse processo é super importante e eu colocarei que o último ponha a matemática financeira por trás da questão, porque o seu CFO não é uma pessoa de tecnologia. Eu digo, o CEO e o CFO não são
o CIO. Né? Eles vão saber um pouquinho de tecnologia, obviamente por serem parte do sistema, mas a sua missão como uma pessoa de tecnologia e de produto é justamente criar um business case com pequenos dados para poder voltar para o CFO e mostrar, olha, a relação direta com o negócio é essa. Então, esse é o grande, eu diria, os grandes fatores aqui. Identificar o problema certo, usar a tecnologia como alavancador e não como um produto, e quantificar realmente o quanto de eficiência numa pequena escala pode ser conseguido, amplifica isso do ponto de vista de empresa por anos, e aí vai trabalhando o plano de investimento para aplicação em massa, e aí para a próxima. Ótimo, cara. Eu acho que é por aí mesmo. Acho que o processo de começar por um lugar e da conscientização é o que leva as pessoas a conseguirem um resultado. Não dá para escalar de uma vez só, não dá para fazer tudo de uma vez, Ah, mas depois que você faz um projeto piloto, funciona, aí sim você fica mais pronto para evoluir, né? exatamente. E Júnior, conta pra gente um pouquinho aqui, o que vem pela frente aqui na Startse do ponto de vista de seguir nessa missão dentro do tema de E para apoiar as empresas aqui, e mesmo as pessoas, de um modo geral, a poderem dominar essa tecnologia e disparar o seu desenvolvimento aqui com elas. Boa. O que a gente está desenhando agora, Vini? A gente sabe que a AI vai causar uma revolução enorme, e tudo isso a gente já falou, tanto de eficiência quanto de mudanças de modelos, enfim. E a Startse está tentando encontrar caminhos para ajudar as empresas e as indústrias. Então a gente está criando uma série de treinamentos focados nas indústrias, AI para o agro, AI para o varejo, AI para a saúde, e também focado nas profissões, né? AI para advogados, AI para médicos, porque o impacto ele tende a ser muito grande tanto em indústrias quanto em profissões. Eu sempre digo que quando as pessoas ficam com aquele papo de que AI vai substituir pessoas, as pessoas são substituídas por pessoas que usam AI, né? Essa é uma visão importante nessa história. Se eu me adapto às tecnologias, se eu aceito, se eu entendo, se eu compreendo, se eu olho aquilo como algo produtivo, não tem por que eu ter medo de ficar para trás. Mas eu preciso ter uma atitude proativa de, cara, eu preciso me capacitar, eu preciso ficar pronto para isso. E a gente está pensando também na criação de um produto focado nesse processo de AI para eficiência, né? Como é que a gente olha para as empresas, e aí, de modo geral, sem indústria, porque é uma coisa que de fato é muito horizontal, transversal em todas elas, como promover este papo de eficiência usando AI. Né? Independente se é um banco, se é um agronegócio, se é uma indústria. Todas elas têm oportunidades de se tornar mais eficientes no atendimento, nas finanças, no marketing, no não sei o que, usando AI. Então, como é que a gente olha para este mundo todo e apoia essas companhias com esse conhecimento que a gente captura aqui, captura em Israel, captura na China, captura pessoas como você, que já está há muito tempo olhando para isso, e transforma isso num produto prático, objetivo, direto, sem exjeção de linguiça, mas que realmente entregue valor para as companhias. Além do romantismo, né, Júnior? Acho que o Isso aí, mercado não está tem muita poesia saturado nas coisas. exato, né? Assim, aquele poema, eu estava falando com um grande amigo ontem do Google, né? O quase deu certo, o quase aplicamos bem. E eu acho que talvez assim a missão da Starlet está ali na intersecção do que realmente precisa ser feito, porque não é só acadêmico a discussão, né? Acho que o fato de a Starlet poder proporcionar essas simulações reais ali, quase que os capstones ali, onde a pessoa sai criando o modelo já dentro dos seus. Eu acho que essa rapidez aplicada é o que vai fazer a diferença. Vai ser bacana seguir explorando aqui e vendo do lado da linha do Exatamente. gramado aqui como é que isso vai se desenvolver. Maravilha, Júnior. Alguma consideração final aqui antes de a gente encerrar e voltar aqui para as nossas atividades? Boa, eu só queria colocar esse ponto de que as pessoas deveriam encarar este momento. Eu falei para a turma que está aqui da Startse hoje, Vini, que esse momento que a gente está vivendo agora aqui no Vale do Silício, talvez é mais ou menos como se a gente estivesse aqui em julho de 2007 no lançamento do iPhone, né? Dali para frente criou-se uma nova plataforma de negócios baseada nos aplicativos, e tudo isso só foi possível depois da popularização dos smartphones, enfim. E nesse momento com AI, talvez a gente está neste mesmo
estágio, criando-se uma nova plataforma de negócios baseada em AI, em inteligência artificial. Então, é um momento especial, onde todo mundo realmente precisa estudar isso, precisa entender os impactos disso, para continuar se mantendo competitivo, continuar sendo relevante. Maravilha. Júnior Bonelli, brigadão e vamos para Abraço. frente. Abração. Valeu.